Hoje no nosso quadro Café com Missão, uma pessoa muito especial, inédita aqui nos estúdios, para falar com a gente sobre a missão do seu grupo. Murilo, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia, pastor Val, bom dia, senhoras. Nós estamos aqui hoje para dividir um pouquinho o que a Força Jovem tem trazido para a juventude, tanto do Templo de Salomão e para todos os lugares, né? Onde tem Igreja Universal, tem Jovem, tem Força Jovem. E a Força Jovem Universal não para. A Força Jovem Universal trabalha todos os dias, escolas, nas ruas, nos parques, são projetos. Por isso eu convido você, a partir de agora, prestar muita atenção, porque começamos o quadro Café com Missão e FJU hoje no Morning Show. Para a gente introduzir os nossos convidados de hoje, vamos conhecer melhor a Força Jovem Universal e a gente já volta comentando. Foi incrível. Estou muito animado. Superou do ano passado. O esporte me resgatou. Gosto muito de dança, gosto muito do projeto Cultura do Força Jovem. O Dia Nacional da Força Jovem Universal. No que respeita ao mérito, a Força Jovem Universal tem como propósito apoiar jovens de diversas formas. A iniciativa liderada pela Igreja Universal vai ser celebrada no segundo sábado de janeiro, todos os anos. O tempo que você tem de juventude, vai passar muito rápido. E é o melhor tempo da sua vida, porque esse tempo é o tempo que você pode, com a cabeça fresca, aprender o que é certo. Hoje, somamos cerca de 300 mil integrantes espalhados por mais de 130 países, formando uma família que não para de crescer. São mais de 60 mil voluntários que beneficiam mais de 2 milhões de pessoas anualmente. Em nossas redes sociais, estamos conectados a mais de 5 milhões de usuários que acompanham os projetos que a Força Jovem Universal realiza diariamente. Uma quadra ou um tatame pode ser o início de uma reviravolta. O esporte é a nossa ferramenta para tirar o jovem do tempo ocioso, através do vôlei, futebol, artes marciais, atletismo e outras modalidades. Ensinamos a disciplina, compromisso e a resiliência. O esporte reestrutura o caráter e mostra que, com foco, é possível vencer qualquer batalha dentro e fora das competições. Mais do que entretenimento, a arte é uma forma de levar vida. O Cultura desenvolve talentos através de teatros, musicais, dança e, claro, a banda FJU. No mídia, ideias viram grandes produções que geram mais de 50 milhões de impressões nas redes, fazendo a FJU rodar o mundo inteiro em segundos. Quando o assunto é o cuidado emocional, o projeto Help torna-se uma mão estendida, acolhendo quem enfrenta crises, dores internas e batalhas invisíveis. Se você está nos assistindo pelas redes sociais e precisa de ajuda, chama o Help no WhatsApp 11 23 92 69 10. Aqui você não é julgado, é ajudado. Anualmente, realizamos mega eventos. O Luau FJU, Mega Dance, Mega Help, Esporte Jovem, Foto Challenge e Curta FJU. São nesses momentos que unimos o impacto social e cultural que só a Força Jovem Universal proporciona. Aos finais de semana, milhares de jovens se reúnem para participar do Encontro Jovem, uma tarde super animada e que você recebe uma recarga através de uma palavra de fé. Quem aí gosta de ter uma madrugada diferente e cercada de uma galera gente boa? É na FJU Night que muitos encontram o maior de todos os recomeços, o novo nascimento. Mas tudo isso só acontece por um motivo: impactar e mudar vidas. Cheguei na Força Jovem com depressão. Quando eu me senti abraçado pela Força Jovem, eu consegui entender o meu próprio valor. Hoje tenho paz, não tenho mais esse buraco que tinha em mim e sou feliz de verdade. I was a very aggressive person. That aggression was especially towards my mum as well. I also thought that, these people don't really love me that much. So much so that if I was to disappear today, they wouldn't care less. And now I have received the Holy Spirit, I'm at peace and I don't have the issues that I had before. Para preencher o meu vazio, eu fui
para um dos vícios, que era jogos online. Através dos jogos online eu fiz amizades que com eles ali eu era feito como o bobo da corte. Eu fazia todo mundo rir, mas dentro de mim eu sabia que eu era triste. Eu já sabia o que era para ser feito, já sabia da verdade, mas eu não praticava. Mas, num certo momento, a palavra foi entrando. E hoje tudo que eu tenho, o que eu sou, é graças ao Espírito Santo. Ele me fez uma nova pessoa. Antes de chegar na FJU, eu era uma pessoa muito triste. Meus pais brigavam desde quando eu era criança, então por causa disso eu não conseguia dormir à noite. Eu tinha insônia também, né? E aí, quando eu recebi o Espírito Santo, ele mudou dentro de mim. Não tinha mais aquele vazio, aquela tristeza que eu tinha antes. Meu fundo de poço foi quando eu vi que para me sentir bem, eu precisava me humilhar para as pessoas, para ter atenção delas. E foi aí onde eu recebi um convite de uma obreira para participar de uma vigília do IPD. E foi nessa vigília onde a palavra finalmente entrou. Eu tive a certeza que eu não estava mais sozinha, que não precisava mais me humilhar para as outras pessoas, e eu finalmente tive paz. Eu era uma menina muito depressiva, que tinha ansiedade. Se não fosse a Igreja Universal, não teria encontrado a paz que eu não tinha lá fora, né? A FJU é muito mais que um grupo, é a nossa família. Um lugar onde as amizades são de verdade e ninguém fica pra trás. Aqui você descobre que pode ser diferente, feliz e que a sua fé te leva longe. Seja muito bem-vindo à Força Jovem Universal. Estamos juntos e misturados. Isso aí é só uma amostrinha grátis do que é a Força Jovem Universal, porque o ano passado a juventude deu um impulso nas ações para a juventude e não parou mais, né? Esse ano, o ano do ID, só continua. O ano passado eu digo que foi o start, né, de novas coisas, e esse ano a gente começou o ano se tratando do tema do ID com toda a força. Nós temos tantos jovens, tantas pessoas, graças a Deus, decidindo a servir a Deus, que é eu acho que é o que todo mundo deveria fazer. Ontem eu falava com um rapaz e eu perguntei para ele assim, olha, o que você quer para a sua vida? Ele disse assim, olha, pastor, eu quero dar toda a minha vida para Deus. Eu falei, então pega suas malas e vem para cá. Então vai servir a Deus. Ele disse, então, mas não é bem assim. Mas se é toda a vida, não é metade. Então é isso que nós temos levado, pastor Valber, que é eles receberem esta mensagem e levar essa mensagem para o próximo, porque se tivesse parado em Paulo a palavra quando chegou para eles, se tivesse parado para os discípulos, aonde nós estaríamos hoje, né? Então homens ouviram lá atrás e hoje passam, e hoje isso vem se propagando na vida, como da Caterina, da Daniela que está aqui com a gente, que vai provar que esse ID tem que acontecer. Então esse ano a Força Jovem está, assim, graças a Deus, a gente tem visto muitos discípulos indo e as atividades não param. Tivemos semana passada o Esporte Jovem, tem uma triste notícia, a gente não foi campeão, né, mas teve jovens batizados nas águas no domingo pela manhã, e esse é o principal motivo, né, de nós fazermos tudo que fazemos, que é a salvação do jovem. Podia ter batizado nas águas e ganhado também. Seria melhor, pastor. Com certeza seria melhor. Já que você introduziu nossas convidadas, sejam bem-vindas. Bom dia. Bom dia. Como foi para vocês ontem o dia de Pentecostes? Como foi a experiência? Foi um dia muito especial, né? Porque a gente vê que foi algo que foi preparado. Os 21 dias do jejum de Daniel, se ungindo, né, a cabeça e ligando os pensamentos com as coisas de Deus, né? Então o dia de Pentecostes ficou marcado para toda a Força Jovem. A gente soube de muitas amigas jovens que receberam o Espírito Santo. Então essa é a nossa maior realização, né? Ontem foi um dia, graças a Deus, de muitas pessoas recebendo o Espírito Santo. E você pode deixar o seu comentário lá na nossa enquete de hoje, como foi a sua experiência no dia de Pentecostes, tá bom? Também nós temos aqui, coloca aí, produção, me ajuda aí os nomes, por gentileza, das convidadas. A Daniela, seja bem-vinda, está na FJU há quanto tempo? Bom dia. 1 ano. 1 ano. E aí, chegou aqui em que situação? Então, eu cresci em um lar, né, com umas 3 irmãos. Meu pai e minha mãe, eles se casaram muito jovens. E a gente cresceu em um ambiente de muita briga. A gente frequentava a igreja católica, tinha uma religiosidade, mas não tínhamos uma comunhão em casa. Com meus 14 anos, meus pais eles se separaram, né?
quando eu tinha 14 anos, e isso me deixou muito triste. A falta do meu pai em casa, eu senti um vazio. Dos meus 14 até os 16 anos, a minha mãe, eu sempre tive vontade de sair. A idade dos 14, dos 15 anos, acho que o jovem parece que ele quer descobrir o mundo. Então, entre meus 14 e os 16 anos, a minha mãe, ela me prendia um pouco. Aos 16 anos, eu comecei a trabalhar em uma empresa e comecei a estudar à noite. E quando eu comecei a trabalhar, eu conheci algumas pessoas na empresa, né, amigos, e comecei a sair. E minha mãe, como ela viu que eu já estava trabalhando e estudando, ela falou assim, não, tudo bem, agora que você já está trabalhando, você já tem mais uma responsabilidade, então você pode sair. E nesse período dos meus 16 anos, minha mãe começou a me liberar para sair. Foi onde eu comecei a conhecer pessoas, beber. Entrei em um relacionamento dos meus 16 até os 20 com um rapaz. Infelizmente era um relacionamento abusivo, era uma pessoa que não me valorizava e, tipo assim, como eu não conhecia o amor de Deus, quando a gente não conhece o amor que Deus tem pela gente, o sacrifício de Jesus, a gente aceita migalhas. Então eu passei por um relacionamento abusivo, pegava mensagens, traição, e mesmo assim eu continuava. Fiquei nesse relacionamento dos 17, mais ou menos, até os 20. E a gente terminou esse relacionamento. Fiquei muito triste mesmo. Porém, dos meus 20 até os 23, continuei nessa vida de festa, balada, todo final de semana. E é interessante que ela começou 14 anos, meus pais se separaram. Sim, senhor. E os pais não têm ideia de o quanto o seu casamento estável abençoa os filhos. O casamento é a estrutura da família. E para um jovem, para um adolescente, ver os pais se separar é como se quebrasse a estrutura. E é o que a gente tem recebido diariamente, Murilo, jovens que chegam aqui já quebrados por dentro, porque na família já veio a grande decepção. É um problema que tem se agravado e aumentado cada vez mais. Ontem eu falava com um jovem, 16 anos, e ele teve os seus pais, né, se separando, ele morava com a mãe, teve um problema com a mãe, foi para casa de... que fala? Foi morar em casas de... Abrigo. Casa de acolhimento. Foi por abrigo, por casa de acolhimento, não queria ficar lá, ligou para o pai pedindo ajuda para o pai. Aí foi para casa do pai. Aí pegou algo do pai lá e levou para a escola, enfim, o amigo perdeu e o pai espancou ele. E ele ligou para o conselho tutelar por causa do pai. Aí foi para a casa do tio, e o tio usuário de crack. Meu Deus. Então, um problema em cima do outro por causa dessa estrutura, né, que faltou. Se os pais estivessem casados, bem casados, e graças a Deus ele não se envolveu com nada errado, mas era um grande potencial e de estar vulnerável a isso, então ele decidiu e teve a oportunidade de chegar na Força Jovem, tá? 1 ano e pouco com a gente, fazendo escolhas certas. Mas quantos fazem escolhas erradas por causa do ódio, da raiva, da mágoa? Então eles buscam em outras coisas, né? Então o que o senhor falou assim, cada vez mais tem aumentado. Famílias destruídas, lares destruídos, e isso reflete nisso, está aqui a prova do nosso lado, mas a gente tem visto isso se agravar cada dia mais. Então, se essa pessoa tiver, essa mãe, esse pai, quiser proteger os seus filhos, o seu casamento, é o ponto inicial para você fazer isso. A sua família é o ponto inicial para que você, de fato, venha guardar a sua casa. Mas tem sido difícil porque a pessoa não tem direção, né, pastor? Porque ela perde a referência. O jovem já está procurando se afirmar. O jovem já está procurando definir quem ele é. E ainda perde essa base, então a vida dele cai em ruínas. A Caterine, como é que foi a sua chegada à FJU? Quando eu cheguei, fazem 6 anos, eu cresci na igreja, eu cresci ouvindo da FJU, né? Mas quando eu cheguei fora do Brasil, né? No IPD. E realmente eu cheguei muito mascarada, porque quando a gente cresce na igreja, a gente cria uma máscara muito fácil. O IPD não é uma sigla lá de Minas Gerais. Porque o IPD pediu o quê, né? É Youth Power Group. Yeah. É a Força Jovem fora do Brasil em inglês, né? Isso. Você até frequentava a Força Jovem lá fora. Sim.
eu me firmei na Força Jovem lá fora, porque eu fui lá em busca de uma realização pessoal, né? Para fora do Brasil. E quando eu cheguei lá, uma obreira, ela veio conversar comigo, porque eu era muito mascarada, eu era muito triste dentro de mim. Eu estava no lugar mais incrível do mundo, na minha cabeça Disney, eu seria muito realizada se eu estivesse lá, mas eu me peguei chorando no quarto sozinha, sem motivo nenhum. E eu lembro que eu não entendi o porquê, e foi quando eu comecei a enxergar o vazio que tinha dentro de mim. Só que eu era muito envergonhada, porque uma pessoa que cria máscaras e é insegura, ela tem medo de mostrar, né, de se quebrar para alguém. Mas quando eu cheguei, tive uma verdadeira amiga que sentou do meu lado, me ouviu e não julgou. Quando eu contei para ela a minha vida, eu contei os meus pensamentos, eu contei que eu me sentia insegura, eu não aceitava o meu corpo, eu tinha problemas com anorexia, com depressão. Quando eu expus isso para ela, ela não me julgou. Pelo contrário, ela falou: a minha história é muito parecida com a sua. E ali eu fui acolhida, né? E ali começou a mudança da minha vida. Você se comparava a quem? A primeira pessoa que eu comecei me comparando foi com a minha irmã, porque a minha irmã, ela foi adotada, ela é mais velha, e ela sempre se destacou muito. E quando eu nasci, a minha mãe, ela tinha muitos problemas espirituais e ela tentou me abortar. Então, eu sabia disso, ela falava isso pra mim, e vinha pensamentos, a minha reação a isso foi aquilo: eu preciso provar que eu mereço estar viva, então eu tenho que ser perfeita. Então, foi quando eu comecei a querer provar isso pra minha mãe e pras pessoas. Então, eu me comparava muito na escola, me comparava com a minha irmã. E a pessoa que se compara, ela sabe quão ruim é isso. Quando ela chega no local, ela já começa a olhar, né? Ah, quem aqui tá melhor que eu? Deixa eu mudar aqui. Então, eu tinha muitas personalidades. Era muito difícil. Todos os ambientes eram um peso. Tudo era um peso. Do momento que eu acordava ao momento que eu ia dormir. Aí você foi viver na terra da fantasia, né? Porque se ela foi viver na terra da Disney, você estava vivendo num mundo tão fantasioso quanto o que você idealizava, né? A sua mente idealizava uma pessoa que você não era. Exatamente, construir um personagem, né? E um dos locais que eu mais construí esse personagem foi na rede social. Então eu me mascarava lá, eu queria ser blogueira, eu postava vídeos, editava. E ali eu mascarava uma realidade que muitas meninas hoje veem na internet, acham que é real, acham que é a realização de alguém, mas não é. Ali é uma fachada, porque ali ninguém me via chorar, ali ninguém via os problemas que eu tinha com a minha irmã, a mágoa, a raiva, o desejo de suicídio. Ninguém via isso, era tudo muito mascarado na maquiagem, nas comprinhas que eu fazia e mostrava, que parecia ser uma realização fake. Pois é, e esse é o risco hoje das redes sociais, porque o jovem odeia a vida real e ele parte para o mundo virtual, porque ali ele pode dominar, ali ele pode parecer ser quem ele gostaria de ser. Eu diria manipular, né, Bárbara? Manipular a verdade em próprio benefício e que não resolve o problema. Não é o lugar onde você está, é quem você é. Onde você vai, ali você está junto, não tem como fugir de você. Acho que você entendeu isso, né? E muitos hoje tentam isso. Eu tento parecer perfeita, mas perfeita aos olhos de quem? No padrão de quem? Porque você, mesmo crescendo na igreja, você não conhecia Deus, porque esse padrão é inalcançável, né? E é aquilo, eu quero ser perfeita diante de cada pessoa. Então, diante do meu pai, eu sou de uma forma. Diante da minha mãe, eu sou de outra. Diante de uma obreira, eu sou de outra. Então, essa pessoa chega a um ponto que ela não sabe mais quem ela é. E a principal pessoa, digamos assim, que ela tem que ser perfeita, que é diante dos olhos de Deus. E aquilo, a pessoa não conhece o seu valor, eu não sabia o meu valor. Então, eu ficava me expondo nas redes sociais, eu expunha, né, o meu corpo, mostrava. E era triste, porque era cada dia mais eu me afundando nisso. Como eu falei da anorexia, eu não comia, eu ficava fazendo dieta maluca de comer só papinha de bebê. E eu tinha 14 anos. Ficava pensando, não, quando eu crescer eu vou fazer tal cirurgia plástica, eu vou fazer tal cirurgia plástica. Então a gente vê que realmente é algo que você busca, algo inalcançável, e toda hora muda, toda hora sobe a régua. Quando você acha que você está aqui, aí você está na Disney, não, mas agora você tem que ir para tal lugar, agora é tal coisa. E vai subindo ao ponto da pessoa ficar afogada. Vida cansativa, né? Cansativa, que muitas pessoas têm vivido e entram nessa vida e só não conseguem sair. Como fazer para sair, né, pastor? E então você chegando na Força Jovem, uma obreira jovem, falou, olha, eu já fui como você.
E ali mudou a minha perspectiva, porque eu me sentia muito envergonhada do que eu era. E quando ela falou pra mim, eu já fui como você, a história dela realmente ela começou a contar, eu senti assim, então tem jeito. Então tem como eu mudar agora, não é porque eu fingi agora ser uma coisa até aqui, eu posso quebrar essas máscaras e recomeçar. E foi quando, inclusive, no jejum de Daniel, ela começou a me acompanhar dia após dia. Então a gente conversava, ela me ensinou a ler a Bíblia, eu li a Bíblia e aquilo ia me limpando, porque eu comecei a descobrir um valor que eu nunca tinha entendido. A Força Jovem me mostrou também outros amigos, porque lá fora a gente tem amigos que sugam e que sempre faziam ser a pior Caterine que eu poderia ser. Então, a mentirosa, a fake, mas na Força Jovem eu encontrei amigos que realmente me impulsionavam para o certo, então me corrigiam, eram exemplos, eu olhava e eu sentia exemplos do meu lado. Poxa, eu quero ser como ela, olha só como ela é verdadeira, olha como ela é feliz, então realizada. Então, era realmente um local que me puxava para cima e era isso que eu precisava. Então, foi quando começou a minha mudança. Eu perdoei minha irmã, perdoei minha mãe, pedi perdão também, quebrei as máscaras, falei para minha mãe que eu estava sendo, né, o fake que eu tinha criado, limpei as minhas redes sociais e foi me transformando de dentro para fora realmente. Hoje não precisa de máscaras. Nenhuma. Quando eu entendi o meu valor, quando eu recebi o Espírito Santo, ali eu vi o meu pai, ali eu vi, poxa, aqui está o meu valor, olha como ele me vê. Eu não merecia ser vista dessa forma. Ele sabe todos os meus defeitos, mas ele continua me amando e se entregando por mim. E hoje ela é uma das várias meninas que estão se preparando para o altar, que querem o altar, que querem nesse ano do ID ser enviada. Como é que é essa expectativa? A gente vê que eu criei muitas idealizações para ir para a Disney antes, eu achava que era a minha realização, me frustrei. Mas quando a gente recebe o Espírito Santo e a gente vai ali e cumpre o ID, ainda que seja num bairro, você faz um núcleo, ali você vê que realmente você é realizado. Né? Onde eu morava, em Balneário Camboriú, eu tinha um apartamento muito lindo. E uma vez eu voltando de um núcleo, eu subi lá e eu encontrei pessoas muito vazias. Assim, mulheres que eu via assim, quebradas. E eu lembro que eu chorei muito, eu falei, meu Deus, aqui eu não estou realizada. E aos olhos humanos, daquela antiga Caterine, eu estaria o máximo. Porque, poxa, você tem tudo, é tudo muito bonito. Mas voltando do núcleo, de ver pessoas que você dá uma gotinha de água e elas estão ali realizadas, elas se alegram com você, são curadas. Você dá vida para elas e elas recebem tão bem. E aí você chega num lugar que é tão lindo aos olhos, tanta aparência, mas tão vazio. Eu falei, meu Deus, aqui não é o meu lugar. O meu lugar é onde o Senhor está, que é junto com o aflito. E essa disposição tem enviado jovens Brasil afora, mundo afora, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Caterine, que agora você vive essa vida real e ajude outros jovens que estão tentando se esconder por detrás das mídias sociais e de tantos personagens que eles vão criando para tentar serem felizes. Que Deus te abençoe muito, tá? Amém. Obrigado. Nós vamos seguir com o bate-papo aqui com o Murilo, com a Daniela. A gente vai agora à Rede Aleluia. O Bispo traz a sua mensagem matinal. A gente também já se despede da CNT Multi aqui em São Paulo. A gente prossegue com a TV Templo, canal 10.1. E na volta da rádio a gente continua aqui com o quadro Café e Missão.